A nossa convidada de hoje é jornalista, artesã e artista. Ela é professora de tricô e expressa o feminismo em suas artes. Estou falando de Clara Quintela. Seja bem-vinda, Clara. Obrigada, Flávia, pelo convite. Obrigada por estar aqui hoje. Obrigada, é uma honra. Clara, você de Fortaleza, minha conterrânea. Fortaleza, Fortaleza, Ceará. Opa. uma mulher forte. Do Jacarecanga, Jacarecanga, olha aí. Você, que era jornalista no Brasil, você trabalha ainda com jornalismo aqui ou com artesanato? Eu ainda trabalho como jornalista, atendendo clientes no Brasil, ainda faço rede social, principalmente. Internet era o meu veículo preferido. Mas quando eu cheguei aqui em Montreal em 2012, fevereiro de 2012, no dia mais frio daquele inverno, eu sabia já que eu não ia mais trabalhar como jornalista. Eu já tinha feito um acordo lá com meu marido, que não vou mais trabalhar como jornalista, eu vou arrumar outra coisa para fazer. E eu não sabia ainda o que era essa outra coisa, né? E aí eu falei, eu já tinha estudado medicina chinesa antes, já tinha estudado, já fiz um curso de 2 anos de acupuntura, já posso fazer teatro nos outros, enfiar agulha nos outros. E aí meu marido perguntou, o que você gosta de fazer? E eu não tinha nada assim, ele disse, não, mas o que você gosta, né? Qual é a sua paixão? Eu disse, olha, a única coisa que eu sei que eu consigo fazer da hora que eu acordo de manhã, a hora que eu vou dormir à noite é tricotar. Né? E tricô já era meu grande hobby quando eu morava em São Paulo, né? Porque eu mudei de Fortaleza para São Paulo em 2004, então eu morei 8 anos em São Paulo antes de vir para cá. E aí já era meu hobby, eu já fazia, tem um monte de vídeo meu no YouTube com tutorial, essas coisas. E aí ele falou pra mim, então vai ser tricoteira na vida, né? Vai ser ghost na vida, vai ser tricoteira. Mas como é essa carreira de tricoteira? Aí você vai ter que descobrir. Né? E aí, frequentando os grupos de tricoteiras aqui em Montreal, foi que aí eu encontrei outras tricoteiras como eu, gente que ia abrir loja, e foi assim que eu comecei a dar aula. Né? E a parte engraçada foi que quando me contrataram para dar aula, eu seria responsável para dar aula em inglês. Meu francês era o francês básico da Aliança Francesa. E quando você chega aqui, que você descobre que o francês é diferente, completamente diferente. Tem toda uma gíria, os regionalismos que você não conhece. E aí eu fui trabalhar para ser professora, ia ser professora que dava aula em inglês. Nunca dei aula em inglês na minha vida. Do primeiro dia ao último foi sempre em francês. Eu tive que me virar para aprender, para melhorar meu francês de todo jeito. E aí já tem 7 anos essa história. Essa história trabalhando com tricô. Com tricô aqui. Exato. E aí, assim, eu achava, quando eu comecei a trabalhar, dando aula e tal, putz, esse aqui é o meu dream job, que eu quero fazer pro resto da minha vida. Essa sensação de plenitude e felicidade durou 6 meses. Aí depois de 6 meses, eu pensei, é só isso? Tipo, é só isso? Eu achei tão pouco. Acho que a cabeça da jornalista atuando, né? Tipo, não tem mais nada, não tem mais emoção, nada. E aí foi quando eu descobri que na Concordia University eles têm um programa de Fine Arts, né, de Belas Artes, especializada em têxtil, em fibra. E aí eu falei, legal, então agora eu vou fazer faculdade, fiz outro bacharelado, mais 4 anos. Foram 4 anos esse curso? Porque no final das contas, eu não tive férias em 4 anos. Então eu não estudei em tempo integral, porque eu tinha que trabalhar, mas quando chegava as férias, era para compensar os outros créditos que eu tinha deixado para trás. Então, foram 4 anos. A última vez que eu tinha ido ao Brasil foi em 2014. E eu só voltei ao Brasil em 2018, 4 anos depois, porque todas as férias eu estava fazendo os créditos. Exatamente, fazendo os créditos. Aí eu consegui terminar em 4 anos, né? Terminei em abril desse ano. Foi puxado. Imagina. Foi puxado. Existe um motivo pelos quais são jovens que fazem faculdade. Porque cansa fazer dever de casa e ter que trabalhar. Isso, não é fácil não. Não. Mas valeu a pena. Valeu a pena. Foi. Eu me encontrei ali. E os desafios dessa imigração? Os desafios não são os desafios que a gente espera. Não são. Toda vida que você pensa em imigrar, você pensa em dinheiro, você pensa em moradia, você pensa na coisa básica, né? Será que eu vou encontrar um trabalho? Será que eu vou ser bem-sucedido? Será que eu vou ter onde morar? Será que eu vou dormir debaixo da ponte no inverno? Você vai encontrar emprego, você não vai dormir debaixo da ponte, essa parte vai dar tudo certo.
o que dói, o que sempre vai doer, é que você nunca vai ser pleno. É, verdade. Você nunca vai ser 100% compreendido em outra cultura. E quando você volta para lá, você quer coisas que não existem lá. Você se comporta com as coisas que você tem, as coisas boas, óbvio, que você tem daqui, que você aprendeu aqui. E tem que tomar muito cuidado para as pessoas não dizerem que você voltou americanizada, com o burro do dinheiro que está muito rica. É isso. Né? Porque você sempre fica in between, você nunca é suficiente para os dois lugares mais. Né? E isso você pesa. me fez pensar nisso mesmo, é verdade. Você nunca vai ser 100% boa aqui, alguém sempre vai ter que te explicar a piada. E quando você chega lá, você já não sabe, o Brasil, né? Você não sabe os últimos memes do negócio, alguém tem que explicar os memes de lá de novo. Você se impacienta com as coisas que é comum. Isso é verdade. Né? Você se irrita, se estressa com algumas Por coisas. Por que as coisas são assim? As coisas podem ser tão melhores. Isso é verdade. Né? Existem exemplos tão melhores no mundo. Por que aqui é assim? Porque é assim. E essas coisas você não aceita mais como aceitava antes. Então você fica em algum lugar no limbo, você fica em algum lugar no meio. E os amigos, né? E os amigos, a família, super. Embora Montreal seja metade de Fortaleza, por exemplo, eu demoro mais tempo a encontrar os meus amigos aqui do que em Fortaleza. Pois é, não é isso? A disponibilidade das pessoas lá, e não é porque você veio de férias, não, sempre foi assim, eu sempre tive a minha gangue. Em Fortaleza, em São Paulo, no Rio, aonde eu fui, eu tinha companhia. E aqui é tudo mais difícil. É impressionante, né? Eu sinto isso é doloroso, É doloroso. É difícil. E não tem explicação, porque a vida aqui é tão mais tranquila, né? Pois é, verdade. Tão mais calma. Não sei, não se explica. Não sei. Deve ser estudado. Não é? Aí quando você chega lá, as festas no mundo, você volta a ter 20 anos de idade, vamos se divertir. Então, assim, quando você me pergunta o que eu sinto falta, o que pesa mais, o que você sente. Isso são os meus amigos. Eu queria poder pegar todo mundo e trazer todo mundo pra cá. Eu já falei isso pros meus lá também. Eu digo assim, eu gostaria de pegar todos e trazer, porque vocês não vêm pra cá. Até visitar é mais difícil. Até visitar as tudo pessoas. É complicado, né? Tudo é complicado pra vir pra cá. Então, esse é o que pesa mais. E assim, é claro que e essa história de ser pela metade também permeia a parte profissional. Porque por melhor que você fale a língua, e aqui nós temos duas para aprender, por mais que você fale a língua, há certa dificuldade cultural mesmo de você conseguir se expressar o que você sente, o que você pensa na língua dos outros. Na língua dos outros. Porque se comunicar tudo bem, mas teve uma outra convidada aqui, a minha lindinha Gabriela, do Padoca, ela falou, Flávia, aquela do coração, que a gente quer se expressar, que o outro entende, a gente não consegue passar. Eu digo assim, eu entendo isso. Porque se comunicar, a gente se comunica até. Sim, mas se vira, tudo bem. Faz a faculdade de 4 anos escrevendo ensaios toda semana. Dá super certo. Agora, o primeiro ensaio que eu tive que fazer para a faculdade, que eu tirei um C em inglês, eu queria morrer. Porque, assim, vai lá no fundo da alma da jornalista e chama sua burra, sua analfabeta. Tudo bem. Aí, não é. Não, você tem que respirar, aceitar. Isso. Humildemente que eu estou escrevendo em outro. Depois melhorei, depois a nota subiu para B, depois tirei um A. No final, no último trabalho, eu tirei um A. Mas, assim, demorou. Demorou. Você adquirir um vocabulário mais extenso do que o vocabulário do dia a dia, mais formal, né? E aí é que entra os brios da jornalista aqui profundamente ofendidos, né? Porque você quer, e frustrados, porque você quer se comunicar tão bem e a coisa não sai, né? Do jeito que e também a gente você se cobra gostaria. Muito, né? Muito. Se cobra muito. Maria. Aí eu me cobro demais também. Oxi. Maria. Maria, não. Não, vale. Vale. Vixe. Pois é. E aí é isso. Mas, assim, morar em Montreal é como estar de férias, né? Assim, é tranquilo. Isso. Você perde o hábito de olhar para os lados quando você sai do metrô de noite. Isso não tem preço. Não tem preço. Não tem preço. Claro.
Você se formou esse ano na Universidade da Concórdia. Me fale mais sobre esse prêmio especial, exclusivo para você, e dessa participação, dessa exposição que você fala através da arte sobre o feminicídio. Foi inesperado. Nossa, eu chorei tanto no dia. Imagina. Eu estava filmando, eu estava fazendo um live na hora, porque o departamento entrega aos graduandos, entrega acho que 5 prêmios mais ou menos, e eu estava fazendo um live, filmando as minhas amigas, minhas colegas de classe, que a professora estava dizendo, e são prêmios que são patrocinados por empresas, por escolas, né, como é uma faculdade de arte têxtil, tem empresas que fabricam pigmento para tintura, esse tipo de coisa. Pois é. E aí ela já tinha, eram 5 prêmios normalmente, já tinha apresentado os 5, eu estava fazendo live na hora. E aí ela falou que por último, né, ia entregar um prêmio, que era um prêmio que não existia na faculdade, que eles tinham criado esse prêmio esse ano para reconhecer o trabalho do artista como um agente que se preocupa com questões sociais. E esse prêmio era para mim. Uau. E aí eu tava filmando o negócio, eu falei, o quê? What? Tipo, não, aí eu fui receber, já tava aos prantos, né? Porque a pessoa chora, eu não tava esperando. É das minhas. Pois é, ai, Maria. Emoção. Muita. E tava todo mundo lá, tipo, tinha levado as minhas amigas, o pessoal do coletivo todo tava lá, um monte de brasileiro tava lá. Eu vi umas fotos. Foi. E umas conhecidas lá. Nossa Senhora, foi quase que um infarto na hora. E aí, assim, esse trabalho foi meu último trabalho na faculdade, era o projeto final. Então, era um trabalho onde você tinha que fazer toda a pesquisa, você tinha que justificar. Você não podia simplesmente fazer um negócio porque era bonito, porque o efeito era interessante. Então, foi um trabalho de 1 ano. Uau. Né? Foi um trabalho de 1 ano, dormindo, comendo, pesquisando sobre feminicídio no Brasil. Né? E foi um assunto que, assim, que caiu. É uma coisa que está sempre permeando, que a gente sempre está pensando nisso, sempre vendo notícias sobre isso no Facebook. Então foi. Um dia eu acordei assim, não, eu quero falar sobre isso. Né? Eu quero espalhar para o mundo o que está acontecendo. Né? Se tem uma vantagem de você estar morando fora, é justamente aumentar o reconhecimento, o awareness sobre a questão. E aí eu comecei a pesquisar sobre isso e eu descobri coisas péssimas do tipo, não existe um número oficial. Eu queria uma lista, eu queria o nome das vítimas do último ano, alguma coisa assim. Não existe uma compilação desses nomes. A última pesquisa sobre feminicídio é de uma agência Patrícia Galvão, foi uma agência que compilou dados de 2013 e publicou os números todos em 2015. Então, o número mais atualizado é esse, e é dessa agência. E aí, que era, tipo, 3 assassinatos por dia, né? 4.700 alguma coisa por ano, isso em 2013. E que mais de 50%, 50,3% dessas mulheres que tinham sido assassinadas pelos maridos ou pelos ex-parceiros, namoradas e afins. E assim, tava lá o material, né? Então, eu passei 1 ano inteiro, fiz outras peças sobre isso, que culminou com... Era uma série chamada Todo Dia, né? Every Day to Le Jour, porque todo dia morre mulheres. Na verdade, a cada 90 minutos. A cada 90 minutos. Né? E o Brasil é o 5º no mundo nesse tipo... Nesse ranking. De crime de feminicídio. E aí foi isso que aconteceu. Aí eu fiz a exposição, ganhei esse prêmio, e em seguida, ainda assim, eu estava com viagem marcada para o Brasil, né? Falei, agora acabou a faculdade, agora eu vou. E quando eu estava lá, eu recebi um e-mail confirmando que eu tinha ficado entre os 25 escolhidos também para participar da exposição geral da universidade. Aí foi outra surpresa. E aí eu tive que pedir para amigos aqui para ir montar por mim, né? Pela primeira vez na minha vida, eu artista, alguém teve que montar a minha exposição. E ela ficou na vitrine da Santa Catarina. Então, quem passou na frente por 1 mês... Menina! Ficou... Perdi! Olha! De graça. De noite e de dia, tava lá no negócio. Que lindo! Ficou. Que maravilha! Uma obra de uma cearense, uma brasileira, exposta falando sobre... rua. Pois é, aqui em Montreal. Isso é orgulho. Eu fiquei não, orgulhosa. Com certeza. Todos os brasileiros... Valeu assim, a pena. Valeu a pena. Sabe? E falar de um tema que é tão... agressivo, é tão presente, é tão absurdo. Sim. Realmente, principalmente para as mulheres, né? Aliás, para
para todo mundo, Todo mundo que tem um coração. Para quem tem coração, é verdade. E você, sendo um artista, né? Falar desse tema é meio triste, né? Mas você sendo um artista, como você retrata, como você passa essa arte falando do feminismo, como você consegue colocar nas suas obras? Na verdade, foram duas coisas no começo da faculdade que eu disse para mim mesma que eu não queria fazer. Uma, eu não queria mais trabalhar com jornalismo. C'est fini, jornalismo. No more, jamais plus. E a outra coisa é muito fácil falar de feminismo. Para mim era muito fácil falar de feminismo. E principalmente, que coisa mais clichê, utilizar arte, texto, linha e agulha para falar sobre questões concernentes ao feminismo, a ser mulher. E no final desses 4 anos foi o que eu mais fiz. Tipo, no final dos 4 anos, eu acho que eu fiz as pazes com o jornalismo, porque teve todo o trabalho de pesquisa que eu tinha que fazer e de entrevista por telefone, que eu fiz. Tudo no laboratório, né? Tudo. Tipo, ligar para o Brasil, advogados que trabalham com isso, professores universitários para levantar, compilar dados, esse tipo de coisa. E também falar sobre, de novo, feminismo. E não só esse trabalho, teve outros, né? Porque eu dizia que era tão fácil para mim unir as duas coisas, agulha, linha, pano, fio, para falar sobre... Porque as duas coisas estão interligadas. Estão interligadas. Né? Faz tão parte da vida da mulher. Isso. A costura, isso faz o tricô, parte de toda a nossa cultura, a renda, em todo mundo. Exatamente. Então, assim, eu não queria ir pelo mais óbvio. E terminou que o mais óbvio, que era o feminismo, se mostrou tão forte, tão necessário, eu não poderia falar de outra coisa que não fosse aquilo. Ainda teve alguns outros trabalhos que eu fiz para falar sobre a questão de ser estrangeira num outro país. Ainda teve outros trabalhos que eu fiz mais na linha realismo fantástico, mas o feminismo sempre voltava. Sempre. Além desse, teve um outro trabalho que eu fiz antes, que era as mulheres que vieram antes de mim, que também era falando sobre a questão da domesticidade e a mulher, né? O lugar privado da mulher versus o lugar público dos homens. Então, assim, é um assunto que sempre vinha. Principalmente, eu acho, porque linha e agulha, como eu disse, é ligado com a nossa história. Pois é. E eu vim de uma família matriarcal e eu cresci rodeada de pessoas com agulhas na mão. Então, acho que lindo. Foi. Não tem como fugir. Não tem. Não tem. Já está enraizado. Eu tive uma professora que ela falou uma frase no primeiro dia de aula, que era: você não tem como estudar o papel da mulher na história da arte se você não levar em conta o trabalho doméstico. Porque enquanto era vedado antes do feminismo, até hoje mesmo ainda tem, mas antigamente era muito pior, enquanto era vedada a mulher a participação na vida pública como artista e como gente, né, votar, por exemplo, as mulheres que estavam em casa bordando, costurando para o lar, para o marido, para os filhos, para a família e tal, ela usava aquilo ali, a mídia que ela tinha para se expressar. Então você não pode simplesmente, isso aqui é um pano de prato e fechar no pano de prato. Tantas coisas foram escritas no bordado. Tantos desabafos existem no bordado. Então não dá para separar as duas coisas. Não. Que lindo, uma expressão, é verdade. Gostaria de parabenizar. Eu perdi essa exposição, mas eu vi algumas fotos. Eu também perdi, eu não estava aqui. Eu vi umas fotos, eu acho que as meninas que acabam publicando, né? Eu vi algum trabalho seu. Aliás, eu conheci o seu trabalho através de uma quebequense. Vale? Olha aí. Isso aí eu tô contando agora para ela, certo? Eu fui fazer uma exposição, na verdade eu participei de um marché aqui, né, que é de 2005 ou 2015. E aí eu tava com os meus chapéus e tudo na feira, e aí foram lá, falaram que tinha uma chapeleira lá, e foram lá me visitar e disseram que era brasileira. Ela disse assim: você conhece? Aí eu disse que era brasileira e tudo, ela disse assim: você conhece? Ela veio me parabenizar pelos chapéus, por estar uma chapeleira ali e tal. Você conhece a Clara Quintela? É uma tricoteira, né? E eu disse,
Eu já ouvi falar, mas eu já ouvi falar. E na época eu estava começando na comunidade, eu estava começando a ouvir sobre o seu trabalho, mas assim, eu não sabia quem era. Tá. E aí eu disse assim, acho que sim. E ela disse assim, ela é maravilhosa, eu tive umas aulas com ela. Então assim, eu não tô falando mentiras, mas aconteceu isso. E aí foi aí que eu tentei saber mais quem era a Clara. Só que agora, 2018, né, que essas gravações vai ser em 2018. Venham conhecer a Clara Quintela, que é minha conterrânea. Fortaleza. E tenho muito orgulho de saber que você Muito obrigada. brasileira, minha conterrânea, Muito obrigada. e uma artista que fala sobre esse lado da violência contra a mulher, né? E o feminismo nas suas artes, que são maravilhosas. Podia ser diferente. E não poderia ser diferente. Pra mim, não. Não, que linda. E faz parte da nossa cultura no Ceará, né? Sim. E Sim, e é uma terra de mulheres fortes. tá aí, Isso Maria é Bonita. mesmo. Maria Bonita, verdade. E aí eu pergunto, nessa terra de mulheres fortes, você vem de uma família de mulheres fortes, empoderadas, que sabe usar realmente esse poder que nós temos, que todas as mulheres têm esse poder, só falta ser trabalhado, né? É uma mulher que te empodera mais e que te inspira. Eu acho que todas as pessoas que vêm aqui devem te dar a mesma resposta. É claro, é né? clichê, mas é verdade. É clichê, pois é. Mas eu vou mais longe. Além da minha mãe, Dona Maria Quintela, quando eu nasci em 76, né? Eu dizendo a idade logo, 42. Não posso mais nem pedir pra abafar. Não, eu tenho orgulho. Que tenho linda. orgulho Tem de que ter cada orgulho. ano que eu vivi. Deus sabe o que eu fiz pra chegar aqui. Mas assim, quando eu nasci lá atrás, a minha mãe trabalhava fora. E não era comum no começo dos anos 80, fim dos anos 70, mãe trabalhar fora. Então, eu ficava em casa. E depois meus pais se separaram ainda quando eu era muito pequena, quando eu tinha 5 anos de idade. E num determinado momento, a minha mãe teve que desistir de alguns trabalhos para ficar mais perto da gente. E aí a gente foi morar na casa da minha avó. E muito perto das minhas tias. Então, eu não posso falar só da minha mãe. Eu tenho que falar da minha mãe, eu tenho que falar da minha avó. E eu tenho que falar das irmãs da minha mãe, que cada uma desempenhou um papel fundamental na minha educação. Tipo, quem me ensinou a ler, quem me buscava na escola, quem me ensinou a cuidar de planta, quem me ensinou a gostar de bicho. Cada uma Fez uma... Isso. Quando eu fiz isso, o trabalho que eu fiz, que eu tinha falado antes do Mulheres que Vieram Antes de Mim, era justamente... Falando dessas mulheres. Exatamente. Dessas mulheres fortes da tia sua Osana, tia Aridan, tia Olha aí. Janeida, tia Salete. Não esqueceu de nenhuma. Tia Regina, não pode, né? A minha avó, que também se chama Maria, né? Como a minha mãe. E assim, todas elas... Fez um papel importante. Sim. Histórico. Com certeza. O que não quer dizer que seja fácil. Não, Porque elas são o demônio. Cada uma. Você é forjada por essas mulheres, você tem que ser forte também para poder sobreviver a elas. Porque da mesma forma que elas amam, elas cobram. Né? Então, assim, uma família matriarcal, aquela família, assim, você não vai depender de ninguém, você só vai depender de você mesma. Né? E você foi criada desde o começo com isso, sim. Né? Então, vim de uma família de mulheres bem fortes, bem determinadas, independentes. Total, assim, eu tenho um espelho muito bonito. Que assim, lindo. A mirar. É importante isso para a educação, para nossa educação como mulher. Isso é até bom passar para as mães que têm filhas mulheres, até meninos, isso não importa, mas mostrar esse lado, para mostrar que educar com força, na verdade é educar mostrando não que... tinha princesa lá em casa, não. Tinha bruxa. Era assim, as brincadeiras, ninguém queria ser princesa, não. Não, princesa. Eu não tive esse lado princesa, não. Acho que tu querem ser princesa agora. Esse povo querendo ser princesa agora te olha e fala, por quê? Não, eu tenho o meu lado... Brincar no quintal. Tu falou uma coisa legal, só tinha bruxa. Eu gosto desse lado bruxa. A minha tia se vestia de bruxosana, tinha um caldeirão, tinha uma vassoura que ela guardava pra brincar de bruxa com a gente. Tem toda uma história. Tem toda uma história, gostei. Tem. Maravilhosa. Beijos para essas mulheres maravilhosas da família Quintela. E foi bom você ter citado todas elas para não ter problema. Não, pelo amor de Deus. Imagina, tu chega lá em Fortaleza, tá dentro do caldeirão. Não. Pelo amor de Deus, eu conheço tudinho ali, não dá para brincar com isso, não. E claro, para quem tá em casa...
que quer conhecer mais o seu trabalho com essas mãos de fadas, assim, e conhecer esse lindo trabalho que você faz. Essa é a minha receita. Todo o trabalho da Clara vai estar aqui. Eu vou colocar para vocês a página dela. Conheçam, porque eu conheci a Clara, ouvi falar da Clara. E foi os canadenses que me falaram dela. Primeiro, depois é que eu vi através da comunidade. E ela é bem conhecida na comunidade aqui em Montreal. Para você que tiver, que tá passando aqui em Montreal, tá em outra cidade, Toronto, e quer conhecer mais o trabalho da Clara, vou deixar aqui. Fala, Clara, teus contatos. A melhor coisa para falar comigo, não me liguem, porque eu não atendo telefone. Melhor coisa é mandar e-mail para mim, é clara@claraquintela.com. Tem o meu site que está hiper desatualizado, né? Casa de Ferreira Espeto de Pau, jornalista que não atualiza o site, né? Facebook também é a melhor maneira, né? Mas vou deixar tudo aqui. Deixa. Vai ter fotos também. E a Clara é super profissional. Antes ela tinha um grupo, né? Tinha um grupo das tricoteiras. Até tem o grupo de tricoteiras brasileiras daqui. Que eu perdi. Ainda existe. Só que existe o grupo no Facebook, até a Estela Furquim que organiza. Mas faz tempo que a gente não se encontra, menina. E até fazer um encontro agora no final do ano, não era? Pois é. Podia. Eu vou só pra dar beijo. É importante também. Clara, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada. Lindo Vamos falar em cearês de novo. Em cearês, porque eu tava aproveitando aqui. Não Oxi. é? Vixe Maria. Vixe Maria. Muito bom. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada a Me você. senti em casa, você sendo do Ceará, então. Também. Me senti bem à vontade. Eu também. Muito obrigada mais uma Obrigada. vez. Para você que gostou dessa entrevista com a Clara Quintela, não esqueça de dar o seu like. Convide os amigos e as amigas a prestigiar as nossas convidadas. Minha gratidão e até a próxima. Beijos!